Olá, boa tarde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Cerca de 720 paradas cardíacas ocorrem no país todos os dias. E a faixa etária dos infartados vem caindo. É cada vez mais comum atender casos de infarto em pessoas mais jovens, principalmente quando elas apresentam fatores de risco como sedentarismo, sobrepeso, diabetes e estresse. Quem vê a disposição de Raimunda na academia nem imagina que ela já teve um infarto, pois teve aos 40 anos. E isso faz pouco mais de 3 meses. Eu acordei com uma dor do lado esquerdo e eu achei que eu tinha dormido de mau jeito, que eu tinha, sei lá, dormido por cima do braço, uma coisa assim, porque doía o peito, o ombro e o braço. Vim para a academia, fiz minha aula de dança, mas chegou no final da dança, eu já sentia que estava piorando muito. Com o passar das horas, o quadro piorou e Rai foi levada às pressas ao hospital pelo irmão. Já nem conseguia mais respirar. Os médicos fizeram eletro, fizeram outros exames de sangue e na consulta, só de me observar, ele já achou que eu estava infartando. Mas eu não acreditava, podia ser. Rai sempre foi muito ativa e saudável, mas reconhece que nos últimos 7 anos se descuidou para se dedicar à profissão e ao papel de mãe. Tinha largado a academia e a dieta, ganhou peso e estava mergulhada numa rotina de trabalho estressante. Eu acabava pegando os problemas de todos. Queria cuidar de todo mundo e acabei esquecendo um pouco da minha saúde. O infarto, felizmente, não deixou sequelas e isso ficou comprovado nos exames. Mas serviu de alerta de que algumas coisas não iam bem na vida dela. Depois de autorizada pelo cardiologista, a Rai começou a correr atrás dessas mudanças. Retomou a alimentação saudável, voltou à academia e descobriu na dança uma importante aliada para manter a saúde em dia. Eu fiz novos amigos. Praticamente, o que eu tenho feito é malhar, dançar, sair com o pessoal, ser feliz, assim, estou me sentindo ótima. Para conversar com a gente sobre o risco de infarto em pessoas jovens, recebemos Francisco Antônio Helfenstein Fonseca, cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e Belkis Romano, psicóloga, diretora do Serviço de Psicologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Antigamente, quando uma pessoa jovem, 30 e poucos, 40 anos, entrava no hospital infartando, era uma surpresa para os médicos, não? Hoje em dia já não é mais assim, não é tão surpreendente? Eu acho que a primeira coisa importante é que o jovem está sob risco e que a doença cardiovascular, na verdade, se inicia muito cedo na vida. E 1 em cada 200 jovens tem uma taxa de colesterol muito elevada. Isso faz com que se antecipe em muitos anos a chance de um infarto do miocárdio. Cada vez mais é importante a prevenção, especialmente as pessoas que têm familiares, parentes próximos, pais ou irmãos que tenham tido ataques cardíacos. Essas pessoas precisam ser examinadas adequadamente para ver se não tem alguma condição que predisponha de forma mais prematura a ocorrência de um ataque cardíaco. Belkis. Nós vamos acrescentar o estilo de vida, né? Porque esse ser humano está inserido numa comunidade, está inserido no mundo de hoje, onde você tem muitas exigências, você tem que ser rápido, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais produtivo, você não pode ficar desempregado, por exemplo. Então, o nível de estresse, de solicitação ambiental é muito grande. Aí vamos acrescentar o seu próprio estresse. Eu preciso ser o melhor, eu preciso dar certo, eu preciso ser o orgulho da família. Então, você tem o seu próprio estresse, sua própria quantidade. E na hora que você fez a chamada, ficou faltando um fator de risco importantíssimo, que também é muito ambiental, que é a depressão. Né? Eu tenho essa cobrança e eu me cobro também, mas posso não corresponder. Ou mesmo assim me sentir uma falha, não conseguir sobreviver nesse mundo, não sou assim tão importante como eu gostaria de ser. As outras pessoas conseguem mais do que eu, enfim. E a taxa de depressão no mundo está aumentando significativamente. E com isso, então, você tem a não intervenção nos outros fatores de risco. Então, eu não gosto de mim,
por que eu vou emagrecer? Eu não gosto de mim, por que eu vou fazer exercício físico? Ou então eu preciso correr demais atrás de algum objetivo e abro mão de mim mesma, né? Foi como ela falou. Eu comecei a olhar para mim, comecei a ser feliz. Então não dar justificativas para fora, mas para ela mesma. Agora a Rai, né, personagem da nossa reportagem, comentou, né, quando ela teve o diagnóstico, não acreditava nisso, né? É uma coisa também do jovem, doutor, de não... Frequentemente o jovem que tem um ataque cardíaco não acredita que está tendo um ataque cardíaco. E especialmente nas mulheres pode ser uma forma mais atípica de apresentação da doença. Então ela pode sentir só um enjoo, um mal-estar, suar frio, ela pode não ter uma dor tão característica como os homens geralmente apresentam. Acho que vale a pena falar dos sintomas até, né, doutora, a partir disso. Sem dúvida. E, em geral, quando se tem uma dor, principalmente em repouso, que apresenta como uma opressão no peito, um aperto forte, ela fica muito característica quando ela também ganha irradiações para o pescoço, para os braços, e se acompanhada de maneira contínua e crescendo em intensidade, acompanhando de suor frio, isso realmente quase que fecha o diagnóstico de um infarto do miocárdio. Eu queria chamar a atenção também a um outro aspecto. O Brasil tem uma característica um pouco diferente de muitos países no mundo. Existe uma prevalência de fatores de risco de maneira muito mais intensa no Brasil do que na maioria dos países em todo o mundo. Então, os fatores de risco clássicos, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, etc., se somam a esses aspectos que a Belkis comentou, de mundo competitivo, de estresse, depressão, que também contribuem para isso. Especificamente, quando a gente olha a população brasileira, tem um grande estudo importante que está sendo desenvolvido, o estudo ELSA, que está verificando os fatores de risco associados ao ataque cardíaco, aos AVCs, etc. E se viu que, por exemplo, com mais de 35 anos de idade, 20% da população brasileira é diabética, 35% ou 38% tem hipertensão arterial, 2/3 da população tem obesidade ou sobrepeso. Então, são fatores de risco que aumentam a chance de um ataque cardíaco. E as pessoas que têm histórico familiar ou que têm esses fatores de risco precisam fazer a prevenção. Nos países mais ricos, pode-se reduzir a metade ou até em 80% a chance de um ataque cardíaco. Só que se nós esperarmos a primeira manifestação da doença, ela já pode ser diretamente um infarto do miocárdio. Aliás, é a forma de apresentação de mais da metade das mulheres. A primeira manifestação já é um infarto. E no caso do homem, em torno de 1/3 dos casos. Como a maior parte das mortes ocorre antes da chegada ao hospital, é essencial que se faça uma prevenção primária da doença. Agora, sabendo disso, né, da importância de mudar esse estilo de vida, né, Belkis, a questão da atividade física, que sabemos que é tão importante quando nós falamos da saúde do nosso coração, por que é tão difícil mudarmos de hábitos? Nós sabemos aí que 45% dos brasileiros se declaram sedentários, não fazem atividade física. Então, eu vou fazer um comentário em cima do que o Francisco estava falando, para você ver como os aspectos psicológicos são ainda mais importantes. Vou puxar braço para minha sardinha, né? Vou defender o meu ponto de vista. Então, o médico tem esta visão, todo mundo tem essa visão, sobrepeso dos fatores de risco, hipertensão, estresse, depressão, etc. Tabagismo, né? Também vamos colocar o tabagismo como fator de risco. E eu vou ser um pouco mais contundente. Eu sempre que tenho contato com os colegas médicos, insisto em falar isso. Os aspectos psicológicos, eles estão não separados em estresse e depressão. Eles estão dentro de todos os fatores de risco. E esta é a leitura importante dessa contribuição do hábito, vamos dizer assim. É possível dar um exemplo disso? Claro. Então, vamos lá. Então, sobrepeso. Por que as pessoas são gordas? Porque ela come mal, é verdade, mas porque ela também tem vinculado à refeição ou à ingestão calórica errada, ela tem muitos aspectos emocionais. Então, as pessoas que estão sozinhas comem mais e pior, sozinhas. Então, é um aspecto comportamental. Quando eu estou deprimida, a gente fala nada com um bom chocolate para resolver meu problema. Portanto, você está resolvendo um problema psicológico, emocional, comportamental, comendo. Reuniões de família, onde por exemplo, Natal,
Páscoa, aniversário, sempre em torno da mesa. Então, você vincula também. Estar em família significa estar compartilhando uma refeição. Então, você vê que os aspectos comportamentais estão muito dentro do sobrepeso. Porque as pessoas fumam. Porque o cigarro é companhia, eu fumo para me relaxar, eu fumo quando eu estou tenso, eu não tenho nada para... Eu preciso de um tempo para pensar. Então, acendo um cigarro. Então, você vê fumar vinculado aos aspectos comportamentais, né? Por exemplo, por que eu não faço atividade física? De novo, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Quando perguntado sobre isso, nessa pesquisa recente, por que não faz, as pessoas responderam, né? Duas respostas fundamentais. A primeira, falta de tempo. Certo. E a segunda, falta de dinheiro. Bom, essa daí você pode andar no parque, você pode essa correr pergunta na rua, justifica nenhuma nem outra, você pode subir a escada, enfim, pode tomar o ônibus no próximo ponto, não é? Todas as atividades gratuitas. Gratuitas, exatamente. Mas as pessoas vinculam assim, eu não faço porque eu não tenho tempo. Bom, sim, a agenda é você que faz. Então, se você vai priorizar ou não. Mas no mundo competitivo, de novo, né, o que é valorizado é você trabalhando. Então, quando você está cuidando de você, você não está fazendo nada. É sinal de que você tem um tempo que você podia estar trabalhando. Então, você podia cuidar mais da casa. Você podia estar bem, né, na fábrica mais tempo, arrumar um outro emprego até. Então, a pessoa não vai fazer atividade física. Compreende? Então, fica muito complicado, que se você não tiver essa leitura de que o aspecto emocional está impedindo você de intervir no fator de risco, fica complicado. Não é só assim, abaixa a sua pressão. Não, tenha momentos de lazer. Curta mais a sua família. Sim. E aí a sua pressão vai baixar. Agora está ficando, tanto é que está ficando mais corriqueira essa questão de doenças cardiovasculares nos jovens, que chamou a atenção aqui nesse livro Uma Estranha Manhã, que traz a história real de um paciente que infartou aos 40 anos, sim, super jovem, doutor. O que chama a atenção nessa pessoa? Então, ele não percebeu que estava tendo um infarto, ele teve sintomas típicos de infarto, ele não acreditava que aos 40 anos pudesse estar tendo um infarto, correu grave risco de vida até poder ter um socorro adequado. Graças a Deus se reabilitou, a história caminha muito feliz, mas ele passa por uma série de situações que é importante as pessoas saberem, conhecerem em mais profundidade e saber como são os sintomas da doença quando aparecem, né? Eu queria chamar a atenção a um aspecto que foi comentado. Eu acho que há necessidade de medidas um pouco mais duras, porque se nós esperarmos todo mundo ter dinheiro para ir para uma academia, ou todo mundo, enfim... Ter dinheiro para comer melhor, né? Ter a cultura dos alimentos mais saudáveis, isso vai demorar um pouco. Então, eu acho que, por exemplo, pelo menos as empresas de médio e grande porte deveriam ter programas de incentivo ou facilidades para que pudessem fazer dentro da jornada de trabalho algum grau de atividade física, devessem receber materiais de forma a ter uma cultura contra o tabagismo, tivessem instruções, e isso talvez até do ponto de vista governamental, que os alimentos que são disponibilizados em supermercados, enfim, de consumo, sejam cada vez de melhor qualidade em termos de valor nutricional e adequação à prevenção da doença cardiovascular. Existem iniciativas, por exemplo, em Portugal, se tinha uma das maiores taxas de mortalidade por AVC do mundo, mas as mais altas prevalências de hipertensão, e por decreto acabou se reduzindo o teor de sódio dos alimentos. E isso reduziu o nível de pressão e está começando a mostrar índices de redução da doença cerebrovascular naquele país. Então, eu acho que até que haja uma cultura maior na população, tem medidas, assim, do ponto de vista de estratégia social, que precisam ser implementadas para que mais cedo a população tenha acesso a cultivar hábito. Por exemplo, as escolas. Eu não me conformo de ter tão pouca atividade física durante as escolas dos nossos alunos. Eles já vivem hoje uma situação de muito tempo junto à televisão, a computador, a games e pouquíssimo tempo de atividade física, porque existe todo um clima de insegurança, de se brincar na rua como no meu tempo. Então, há necessidade da escola também ter um incentivo maior à atividade física e tempo maior
para a educação física. Então, eu acho que isso foi negligenciado durante décadas e precisa haver uma correção. E o resultado dessa conta nós estamos vendo agora. a obesidade infantil, a hipertensão na infância e na adolescência, o diabetes tipo 2 ocorrendo na adolescência e cada vez mais uma precocidade na época do ataque cardíaco. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Não saia daí.